É só o Alexandre com esses desejos dele, né, cara? Quem pode empreender? Pode prender o Alexandre, que quer ser. Eu não sei até onde o editor vai pegar as bobagens que a gente tava falando antes. Né, editor? Você é um cara complicado, editor. Faz favor, né? Mas assim, tem coisas que é melhor você não ouvir, tá? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pode Empreender, o podcast mais empreendedor da internet. Eu aqui, Alexandre Dussiak, e a moça do cabelo mais top da internet... Cleonice Lima, sejam muito bem-vindos ao Pode Empreender. Quem Exatamente. pode empreender, Alexandre? Eu acho que nós podemos empreender, Cleo, todos os dias, né? Podemos, né? Essa é a ideia. E hoje a gente tem um convidado top. O convidado hoje é o seguinte. Ele é um cara que sabe muito de muita coisa. Eu nunca vi isso. Geralmente as pessoas sabem um pouco de cada coisa, né? Ou um pouco de tudo. Mas esse cara sabe um monte de coisa. Eu acho muito engraçado. E é o seguinte, Cleo. Eu preciso dizer uma coisa triste pra você. O que é? Siga-nos. Dê uma curtidinha, joinha. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vai ter um dia muito feliz na sua vida em que você vai abrir a porta da sua geladeira, abrir a porta do seu congelador ou do seu freezer e vai ter um pote lindo, maravilhoso de sorvete. E aí, quando você for lá, vai ser feijão que vai ter dentro. Se você não curtir e não compartilhar e não se inscrever no canal da Ciclo. Certo? Está feita a maldição. Você foi embora, Cleo. Com esse cabelão desse tamanho, você acha que você se escondeu atrás da mesa mesmo? É, porque eu não quero pote de feijão. Não. Então você já sabe o que você tem que fazer. Então, ficamos aqui combinados. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Ô, Cleo, esse povo tá assistindo esse negócio aqui, não se inscreve no canal, você acredita? Não, e não curte também, né? Porque fica todo mundo vendo, visualizando, e cadê curtir, gente? Bonito que vocês são, né? Bem parceiro vocês são, viu? É, a gente vai ficar aqui assim, né? É, exatamente. Tomara que tenha um pote de feijão. Azedo. Nossa, Não, quanta maldade. A gente tá brincando. Vocês viram que a minha maldição, ela é bem mais tranquila, porque quando aquela ali se encrespa, gente, é perigosa a bichinha lá, viu? E outra coisa, Cleo, quem é que a gente trouxe pra esse negócio aqui? Que hoje a conversa é boa. Boa, né? Quem que a gente trouxe hoje? Fale pra mim. Wilder Lara. O Wildner Lara, senhoras e senhores, esse cara aqui é o cara. A gente chama ele de Will. Will. E aí, Tipo Will? Tamo aí, cara. Vamos que vamos? Me lembrei agora do Bento Carneiro, vou até pinchar uma maldição do pote de sorvete. Pinchar uma maldição. Essa aí é só pra quem tem referência. Ah, maldição foi puxada, hein? Essa é só pra quem tem referência. Só pra quem tem referência. Essa foi. Sou Bento Carneiro. Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Exatamente. Como inesquecível, né, cara? Cleo, então é o seguinte. Pincha pra nós a vinheta e vamos. Tem coisas que é melhor você não ouvir, tá? A gente tá falando de empreendedorismo aqui e não havia empreendedorismo nessa mesa até agora há pouco. Que fique bem claro isso. Mas a gente aproveitando aqui, a gente tá conversando, na verdade, com um cara que é um baita vendedor. Muito, né? Ele vende pra caramba. E assim, uma coisa que eu gosto, e veja que interessante, né? A gente fala muito sobre a questão do empreendedor. E o empreendedor, ele é um cara que tem que saber vender, claro. Tem. Ele tem que saber vender, porque o que acaba acontecendo é o seguinte, não adianta você ter uma empresa e essa empresa, ela não vende o produto, né? Não adianta você saber produzir perfeitamente, você ter os melhores equipamentos ou você ser o melhor prestador de serviço possível, se você não sabe vender esse serviço, você não coloca isso para fora para as pessoas saberem, né? E isso é uma coisa muito legal que a gente vai explorar bastante aqui, porque o Will, ele é um cara que além de ensinar sobre vendas, ele é um cara que vive a venda, né? E a gente não pode empreender na primeiro episódio, a gente teve aqui o Ciro Bottini, que é o rei da venda. Sim, né? sim. O cara assim, indubitavelmente o melhor da TV nessa questão. Mas a gente tem um cara da vida real, porque o Bottini, apesar de tudo, ele é um cara que é da TV, ele é um cara de... E assim, a gente tem aqui um cara que é da vida real. Da rua. Da rua, o cara tá ali, cara na chuva todo dia. E é muito legal a gente falar com gente que vive isso, né? E além de tudo, o Will, ele tem uma coisa muito legal. Porque ele é uma das poucas pessoas que eu conheço que fala de tudo um pouco, mas não é de tudo um pouco, é de tudo muito.
Ele sabe um monte de coisa, Eu nunca vi uma coisa dessa, sabe? Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa sabe de tudo um pouco mesmo. Você vai conversar, o cara sabe, ele já viu, ele já fez. É muito engraçado, e o Will é desses. Então eu acho que a conversa hoje vai que vai. Bom, A vida me presenteou com muita ação, então me fez vivenciar muita coisa. E isso ajuda muito na hora de vender, né? muito. Abre o teu repertório. Abre o repertório, você quer puxar assunto. E eu acho que o vendedor mesmo, hoje em dia, né, eu sinto um pouco dessa falta. Né? Eu, quando comecei como vendedor de rua lá no passado, né? Eu sempre brinco que eu sou do século passado. Então, quando eu comecei lá atrás, fazia parte do teu cotidiano de dia a dia você estar informado sobre o que estava acontecendo. Então, assim, foi uma coisa que sempre me pegou muito. Vou visitar uma cidade, saber o porquê do nome daquela cidade, saber os acontecimentos daquela cidade, saber o porquê, ler um jornal pela manhã, estar informado sobre política, esporte, isso faz parte do contexto. Falar Exatamente, você nunca sabe como que você vai abordar aquele cliente, né? Cada pessoa um perfil diferente de comportamento, cada perfil diferente uma maneira de abordar, então você tem que estar, né, pronto pro jogo de todas as maneiras. Isso que é o legal da venda. Ó, acho que dá pra gente fazer até um preâmbulo aqui do Will, porque o Will é o seguinte, ele é um cara que trabalha com vendas, mas ele também ele é um cara que trabalha com formação de pessoas, né, com desenvolvimento humano. Então, o Will fala de liderança, ele fala de vendas propriamente, né? Ele fala sobre diversos assuntos nessa linha, inclusive você tem um conhecimento bacana também de enneagrama, você é um cara que tem um conhecimento bem vasto nessa questão, e até inclusive uma das áreas de atuação que você tem, a gente vai falar na verdade de tudo isso, Cléo. Eu só tô fazendo esse preâmbulo para quem tá assistindo a gente saber que a gente vai ter muita coisa para falar daqui a pouco. Tem muita coisa, né? A gente tem muita coisa para falar. E o Will, assim, para mim é um grande prazer poder dizer que o Will é um amigo. Né? Sim. Pode ser que daqui a uns 50 anos você esteja vendo esse vídeo e o Will já me odeie, mas agora ele não odeia ainda. Ainda não, né? Ainda somos amigos. A gente tem uma parceria grande se temos amizade. Exatamente, a gente é parceiro. Então, é muito legal de falar disso, mas eu acho que dá pra gente começar falando de uma coisa que é bem inusitada. O Will é um cara que é envolvido com escoteiros. Uau! Uma vez escoteiro, sempre escoteiro, né? Sempre escoteiro. Fala um pouquinho disso pra gente, porque eu acho que isso é a Cara, realidade foi de tanta gente. assim, a minha infância, eu tive alguns amigos que eram do movimento escoteiro. E eu sempre quis ser escoteiro, mas a minha mãe não deixava, né? Ela não deixava, não tinha oportunidade, não, isso não, agora não. E aí acabou que passou a vontade, né? E aí a vida leva a gente por caminhos distintos, né? E casei e tal, e um belo dia eu estava em casa, veio um menino assim, né? Secretário da escola falou: moço, preciso de tijolos para colocar como apoiadores das prateleiras da biblioteca da escola do bairro onde eu moro. Eu falei: não, pode pegar aqui. Ele falou: quanto você vai me cobrar? Eu falei: não vou cobrar nada pra escola, tá ficando louco, meus filhos estudam ali. E esse menino era secretário da escola. Aí convidou meus filhos para participar do movimento escoteiro. E aí eles foram, cara, e eu fui junto, porque eu falei: vamos nessa vibe aí, porque eu quero estar junto com vocês lá. Levei meus filhos no final de semana. Nessa mesma semana tinha uma assembleia de grupo. Eu voltei presidente do grupo escoteiro dessa assembleia em uma semana. Pra vocês terem uma ideia, né? O cara é um pouco empreendedor, né? Um pouco empreendedor, né? Chega, fala pouco e tal. E de fato, assim, começou ali aquela vivência do escotismo. O escotismo é um movimento muito bacana pra família. E aí, por muito tempo, aí, quase 10 anos, eu fui voluntário. Eu, minha esposa e minha família vivemos um movimento escoteiro, né? Hoje não, nem tanto. Estou um pouco, né? Hibernando, como eu diria, né? Quantos anos você tinha quando você entrou? Já tava adulto. Meu filho tava com 27 anos aproximadamente eu tava quando eu entrei. Entrei como chefe escoteiro. Já entrou como chefe. Já entrei como chefe escoteiro. E aí tem toda a formação para você ser chefe, é dividido por idades, né? Mas é um negócio sensacional. Para a família, assim, vale a pena, né? Nos dias atuais, assim, você poder contribuir na formação do caráter do teu filho, para você poder proporcionar para o jovem e para a criança momentos de lazer saudável com aprendizado, né? É algo sensacional, né? É uma educação não formal que funciona e te dá muita bagagem, né? E tá fazendo falta isso hoje em dia, né? Sim, eu sempre digo assim, o adolescente ele precisa de conviver em grupo. Em algum momento ele vai buscar isso. Então a gente, como pai responsável, né? Como responsabilidade de pai, você tem que colocar os indivíduos, né, em grupos saudáveis. Seja eles de escotismo, seja eles de igreja, seja de qualquer, né? E você... Desculpa, você ia falar alguma coisa? Eu dizer que é muito importante mesmo, porque eu lembro da minha infância que a gente fazia aquelas rodas de conversa, que você escuta os avós, os tios contando as histórias, que hoje em dia as crianças não têm essa vivência, né?
Não, não tem. E o legal do escotismo é que ele proporciona experienciar. Então a criança tá lá, ela tá experienciando. Ele vive algo diferente. Ele vive né? algo Não aprende na diferente. teoria. Ele tem no cotidiano do dia a dia dele a oportunidade de aprender fazendo. Exato. Tá? E aí o que eu acho mais bacana, assim, que eu acho sensacional, né? Que o movimento escoteiro começou no mundo em 1907, né? Por Robert Stephenson Smith Baden-Powell, o famoso BP, lá na Inglaterra. E muito rápido ele estava no Brasil. Em 1910, pela Marinha Mercante, ele já estava no Brasil rodando. Então ele veio muito rápido para o Brasil e fomentou, a princípio, primeiro para, né, os filhos, né, dos militares e depois para a sociedade. E o que eu acho mais bacana do escotismo é o negócio que, se você olhar no braço do escoteiro, principalmente da criança, ele tem especialidades. Ah, isso é legal. Que é onde ele legal, pode aquele experienciar uniforme que aquilo. eles usam. E ele pode experienciar. Então, tipo, se você pegar um livro de especialidades lá, você vai olhar lá que tem, tipo, especialidade de babá. Aí ele tem alguns itens, sempre múltiplo de 3. Conseguiu 1/3 nível 1, 2/3 nível 2, conseguiu tudo nível 3. E isso faz com que a criança, o jovem, ele tenha o gosto de como funciona ser babá, como que funciona ser marceneiro, como que funciona ser da TI, como que funciona ser disso. Então, assim, vai moldando de maneira lúdica e experiencial aquilo que fala assim, o que você acha disso? Pô, meu sonho era trabalhar com TI, mas eu fiz especialidade, não gostei muito. Eu acho que agora eu vou buscar veterinária, acho que eu vou buscar medicina. Legal, né? Porque Legal. vai trazendo experiência e ele vai sabendo o que ele pode aprofundar. Exatamente. E ele vive isso antes. Então, tipo, é muito bacana. Sem falar que você vai estar no meio de crianças e jovens que são muito ativos, saudáveis, faz a criança virar mais comunicativa, faz ela entender como que funciona um grupo. É muito bacana. E isso tudo em família, né? Isso que é o mais importante. Você trouxe o que disso para sua vida pessoal? Porque você passou muito tempo ali, 10 anos, né? Você falou? Quase 10 anos 10 a gente ficou, assim, bem envolvido mesmo, assim, né? Com o escotismo. Cara, o mais bacana é você poder olhar pro teu filho, né? E falar assim, cara, meu filho não era tão comunicador, né? O perfil do meu filho não é desse. E lá ele se soltava, seja para apresentar uma esquete, seja para tocar uma música. Ele é músico, né? Sim. Seja para tocar uma música. Então ele não tinha essa vergonha oprimida. Então ele pôde experienciar isso também. Ele vai se soltando, vai desenvolvendo coisas. Exatamente. E é legal também entrar a arte na vida das crianças, né? Porque, querendo ou não, a gente é um país que não tem essa cultura, né? Exatamente. Não desenvolve tanto. Desenvolve muito tardio isso, né? Muito. Muito E aí, tardio. exemplo, a pessoa vai querer viver daquilo, não encontra veículos pra viver daquilo, porque também não se tem. A estrutura, e de fora é muito melhor, a estrutura do ensino, nossa, eu digo assim, os professores hoje são verdadeiros heróis, né? São. Porque com a estrutura que eles têm, eles entregam muito mais. Muito. Então são verdadeiros heróis, né? Para você ter aula de música, para você ter musicalização, para você ter oficinas dentro da escola hoje, é uma outra estrutura. Seria sensacional. O próprio esporte, né? Na escola, a gente aprende tanta coisa ali. A gente conversou com a Thaís Benato. Né? Sim. Aliás, se você não viu, dá uma olhadinha, tem um episódio com a Thaís. A Thaís é uma ciclista profissional, quem sabe olímpica, né? Sim. Esperamos que em breve ela seja olímpica. E ela fala muito disso, como a Europa é muito mais desenvolvida nisso do que nós. Estados Unidos, né? Quando você tem uma Olimpíada, quanta medalha de ouro esses caras ganham. Você pega um Phelps da vida, né? Sim. Eu digo assim, o cara é muito acima da média. Em tudo que o cara disputa, ele tá lá na... E a gente desenvolve tão pouco dessas coisas. Eu acredito que no Brasil a gente tem grandes talentos. Muito. E que às vezes não são vistos. Não são nem desenvolvidos, Não são né? desenvolvidos. Tem muito. O cara tem que trabalhar, o cara tem que correr atrás. E esses caras vivem pra Eu isso. digo assim, ó, eu sou um apaixonado pela minha cidade. Eu amo Campo Largo. Começa por aí. Eu sempre digo assim, sou um cara que viajo muito a trabalho. E eu sempre brinco com isso. De onde você é? Eu falo, eu sou campolarguense, eu sou de Campo Largo. Legal. Mas onde que fica Campo Largo, né? Muitas vezes a pessoa não sabe. Eu falo, vocês conhecem Curitiba? E a pessoa conhece. Eu falo, então, Curitiba é região metropolitana de Campo Largo. Eu brinco com isso, né? E eu vejo que hoje Campo Largo tá na vanguarda de muitos esportistas. Sim. Eu vi a menina do Karatê esses dias, né? Sim. Pô, disputou lá, conseguiu, trouxe 2 medalhas. Então, tem muita coisa bonita em Campo Largo. No skate, Campo Largo sempre se destacou. Sempre. Nossa, o skate também. Eu nem sabia que tínhamos uma pista tão incrível de skate na nossa cidade. E os skatistas, assim, aqui, famosos, né? Tem fábrica de conhecida. skate. Se eu não me engano, o dono dessa fábrica, eu não lembro o nome dele agora, mas ele foi, acho que pentacampeão mundial, se eu não me engano. Ele tem vários títulos. Campo Largo, aliás, eu não sei se você sabia, mas a gente tem aqui
um dos times mais fortes de futegolfe do Brasil. Sério? É Campo Larguense. Não sabia. Eu Eu acho que é o Jurides Scaldarte tá à frente e o disso, pessoal né? ali. Cara, é de Campo Largo. E os caras são super conhecidos. Que orgulho da nossa cidade, né? Dá orgulho. Sim. Inclusive, até onde eu sei, a gente vai sediar um campeonato brasileiro, se eu não me engano, aqui agora nos próximos dias. Claro, você tá assistindo aí, a gente já pode ter passado. Eu brinco, né? O Campo Larguense chega em qualquer lugar, a primeira coisa que você faz, pega o prato e levanta, Olha, né? Quem falava isso era o ex-prefeito, né? Eu falecido. Verdade. Exatamente. Perfeito. Mas eu tava vendo esses dias uma entrevista do Tadeu Schmidt, né? Da Globo lá, e ele falou, né? Quer saber meu nome? Levanta o prato, tá como que escreve meu nome. Olha aí. Falei, o cara levanta o prato, então ele sabe, né, do que tá falando. Cara, que legal isso, né? Mas agora sim, Will, falando, tem algumas coisas também que você faz. Então, vamos falar um pouquinho de vendas, que eu acho que é importante, e depois a gente vai para outras áreas ali da vida do cara, porque o cara é um monte Bora! de informação. Bora, tô aqui. E além do que, o bicho é divertido, você precisa ver. Muito, né? Né? Mas eu queria fazer uma pergunta pra você hoje, Alexandre. Ai, meu pai do céu. Boa! Posso também, né? Vamos entrevistar o Alexandre. O editor, corta essa, por favor. Deixa só em off. Porque hoje o Pode Empreender é um programa da Cicla, Associação Comercial. Isso. E o que a Cicla tem feito de diferente na sua vida? Nossa, que pergunta difícil, Léo. Poxa, Inspirada. me pegou. Agora vou até cruzar os braços e prestar atenção na sua resposta. Hoje ela tá com o cabelo top, mas não tá aliviando nada, né, cara? Ai, que maldade. Cara, o que a Cicla faz? Nossa, a Cicla faz tanta diferença na minha vida que você não quer saber. Primeiro que, quando eu vim pra Cicla, eu era só um empresário associado. Tinha uma agência de publicidade. Só que eu acabei me apaixonando pela coisa e acabou surgindo a possibilidade de eu estar na Cicla como gestor da associação, né? Então, hoje eu não tenho mais agência, meu trabalho remunerado é a Cicla e eu vivo isso pra caramba. Então, assim, é incrível como a gente se apaixona por um lugar e a gente vive aquilo, assim, de verdade. E é o que eu faço hoje. Então, a quantidade de coisas que eu aprendo ali, a quantidade de pessoas boas, Cléo, que eu conheci e que eu convivo, eu tenho a oportunidade de conhecer grandes mentores, de verdade. O Will é um deles. O Will eu conheci pela Cicla e é um cara assim que me trouxe tantos insights na vida como tantos outros grandes mentores que a gente tem. Eu não vou mencionar os nomes porque eu vou ser malvado. É muita gente, né? É muita gente boa. Então, como é legal você sentar e conversar numa mesa em que você tem 4, 5 caras assim, topzíssimo, te dando dicas. Eu vou ser sincero, cara, quem não é associado, né, tá perdendo, não tem ideia. Perdendo muito, cara. Eu acho que a Cicla hoje faz diferença, é um grande divisor de águas, né? Mudou a vida de muita gente. A gente tem uma história muito legal de uma pessoa que ela chegou, ela tava querendo fechar. Ela tava querendo fechar, largar a mão mesmo de trabalhar com isso e tentando arranjar um emprego. E aí ela veio, conversou com a gente e tal. Ela disse que eu dei uma injeção de ânimo nela. Eu não me lembro dessa conversa, mas fico feliz porque eu pude ajudar. Uhum. E aí ela foi participar de um dos eventos ali de networking que a gente faz. E ali ela apresentou a empresa dela e bom, eu posso falar porque na verdade ela tem uma lavanderia. E essa lavanderia, ela estava pequenininha, ela estava chegando e aí lá ela encontrou a gerente dos hotéis Campo Largo. E a menina falou, você consegue me atender? Ela pensou, não, eu acho que eu não consigo, mas vou tentar. E, cara, aquela conversa mudou a vida da mulher. Cara, hoje ela comprou um monte de equipamento lá e ela tá se batendo lá, ela não tá conseguindo dar conta de tanto que ela tá fazendo. E ela é muito boa. E assim foi uma coisa que a Cicla pôde mudar a vida dela. Então é tão legal quando a gente pode ver que o nosso trabalho muda vidas. Isso é bom. Sabe? Muito bom. Isso pra mim é o maior valor da Cicla, é poder mudar histórias. É isso que a associação nos permite vivenciar, né? E você é associada também, Cléo. Sim, a gente tem muita experiência aqui pra dividir. Também. Por isso que hoje a gente tá aqui, Eu né? sou associado, a empresa que eu trabalho atualmente é associada, também então, é muito bacana, sabe? Que legal, Cléo, que bom. É bom poder falar, assim, da Cicla. Eu realmente vivo muito isso. E, na realidade, você tem essa vivência muito próximo de todas essas pessoas, né? Então, você acaba tendo essas experiências mais próximo do que a gente. Porque a gente tá ali vivendo um evento ou outro, uma situação ou outra. Mas, para você, acredito que muitas pessoas venham contar a história no que, de fato, transformou a vida dela. E eu acho legal a gente trazer isso pro Pode Empreender, porque são vivências, são histórias, experiências, né? Que a pessoa, por que a gente tem o programa?
Pois é, acho que foi bom você puxar esse assunto, cara. Foi bom você tocar nesse assunto. Né? Por que o programa existe hoje? Qual é o impacto que é para gerar na vida das pessoas, né? Quando a gente conversou, né? Então, já que a entrevista mudou. Will, obrigado pela sua presença. Não, gente, o Will é muito bem-vindo. Acho que ele também faz parte de tudo isso aqui. Então, o Will é de casa. Por que não, né? Falar um pouco também sobre isso. Eu acho que vocês foram muito felizes o nome do Pode Empreender. E como ele é ligado à Cicla, eu digo assim que é sensacional, porque ela é como se ela fosse um escudo e tá assim, apoiando. Então, assim, pro empresário campolarguense hoje, é aquilo assim, pode empreender. Atrás de você tem suporte, né? Vai que tem suporte. E tem, uma das coisas mais importantes que uma associação comercial traz é a representatividade. Além do associativismo, que é estar todo mundo junto ali, se ajudando, se fortalecendo, a representatividade. Então, uma coisa é você ir lá, de repente, no gabinete do prefeito, alguma coisa assim, e você como empresário. Outra coisa é o presidente da Cicla ir lá com 1.200 associados debaixo do braço. Então, o peso é outro, a conversa é outra, a representatividade faz toda a diferença. Quando você perguntou, Cléo, por que a gente quis fazer o Pode Empreender, né? Eu não sei se a gente já falou isso no ar. Ainda não. Foi legal você falar. Por que a gente quis fazer, né, Cléo? Porque, poxa, a gente vê tanta gente batendo cabeça, sofrendo, sabe? Apanhando, às vezes, desnecessariamente, sabe? Poxa, às vezes você tem uma conversa com ele e fala, pô, quanto insight legal que deu pra tirar dessa conversa. Pô, você vê um Ciro Bottini da vida, você vê uma Vivi Duarte, nossa, uma pessoa que trouxe um conhecimento. Não, o Fábio, Fernandes, enfim, tanta gente boa. Gente da temporada anterior. Quanto insight bom que a gente teve, quanta ideia, quanta dica, quanta experiência. Sabe, quando você traz isso, isso é muito enriquecedor para as pessoas. Demais. Né? Então, a ideia não é que a gente quer ficar famoso e virar modinha da internet, não é essa a ideia. A ideia é permitir, sabe, é trazer um conteúdo que você, como empreendedor, seja na área que for, tá? Você pode ser empresário, seja na área que for, você vai poder aproveitar um pouquinho de cada coisa que a gente fala e aplicar na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida. E outra coisa, não tem que ser empresário para ser empreendedor, Cláudio. Não. Né? Não tem que ser empresário para ser empreendedor. E a mesma coisa é viver a experiência, saber que outras pessoas também passou por aquele mesmo processo. Porque às vezes a vida do empresário ainda é tão difícil que ele fica achando que aquilo é só com ele, né? Que não acontece com outras pessoas. E aqui não, aqui a gente traz a dificuldade, que como ele venceu a vida real, né? A vida real. Então, o Pode Empreender, ele acaba abordando aqui com essa conversa de uma forma descontraída, trazendo as experiências vividas. E aquilo a gente pode transformar a nossa empresa com experiência e não cometer os mesmos erros, né? A gente errar é humano, né? Exato. Acontece, cara. Quem nunca errou vendendo? Quem nunca perdeu uma venda por um erro bobo? A gente trazendo já a conversa aqui pro Will. Quem nunca errou vendendo e quem é que tem experiência de venda? Exatamente. E assim... Como se formar bom vendedor? Como formar equipe como vendedor? Ter experiência? Como ter experiência? Eu tô 32 anos nessa brincadeira de vender. Eu comecei com 12 anos de idade. Eu não lembro se ele chegou a ser presidente da Cicla, mas ele era membro da Cicla. Você talvez me ajude nessa. Marco Aurélio Stropa. Foi presidente. Presidente da Cicla. A minha história de vida começa com esse cara. Talvez ele nem saiba disso. Por quê? Eu com 12 anos de idade, não por necessidade, mas por muito desejo, um amigo do meu pai é do ramo gráfico, sempre trabalhou em gráfica, aposentado, meu pai é desenhista, é um artista, é mais uma persona de Campo Largo, né? que assim, eu sou apaixonado pelo meu pai e pela minha mãe. E meu pai, no ramo gráfico, me apresentou um amigo dele que tinha uma gráfica um pouco menor e fazia brinde na época. E eu falei, eu quero vender brinde. Aí eu saí com uma mala, como se fosse imagina um menino de 12 anos de idade com uma mala executiva, né? Então lá eu tinha, né, meu bloco de pedidos, eu tinha amostras do que eu vendia, régua, chaveiro, calendário, tudo isso. E eu saí andar no centro de Campo Largo com 12 anos de idade para vender. Foi meu primeiro emprego. Brinde gráfico. Brinde gráfico. E na época, o Stropa, ele tinha uma lanchonete na galeria que era Mestre Cuca. Ah, antiga essa. Cara, não fala que denuncia. Não, tá, desculpa. E assim, o que ele fez ali voluntariamente? Cara, ele recebeu um menino de 12 anos no estabelecimento dele, uma lanchonete. Lanchonete não dá brinde, cara. Né? Não, tirando o McDonald's com o McLanche Feliz, onde é que você foi em algum lugar? A margem deles é muito pequena, né? E tipo, não é a ideia, né? Não. E assim, o que ele fez, cara, o que me encantou, ele me tratou como um verdadeiro vendedor, independente da minha idade, da minha inexperiência e tudo mais. Ele teve um respeito. Cara, foi sensacional. Olha isso. Foi sensacional o que ele fez. Ele olhou pra mim, eu lembro como se fosse hoje, né?
Então você é vendedor, o que você vende? Isso. Você senta no balcão só um minutinho que eu já vou lhe dar devida atenção. Você aceita um café? Com 12 Olha anos, só. é difícil você dar atenção pra uma criança. Não, sim. cara, e talvez, não sei, por dó, pena, não sei, né? Enfim, também não quero saber hoje isso, né? Mas eu sei que ele foi determinante na minha carreira. E fechou? E fechou, cara. Ele foi minha primeira venda, cara. Uau. Eu ainda quero agradecer Olha ele. que legal mudar a história das pessoas, né? É, foi ele Olha que só, mudou a A história. conexão. Você era uma criança, ele era um presidente da Cicla. Hoje você tá aqui dando uma entrevista contando a história cara. que você vivenciou. Eu sempre conto a Vida história, é mas muito não, doida, né, eu não Cleber? coloco o nome, né? Eu sempre falo dele, Pois é, mas, você nunca tinha falado, é verdade. mas é ele, cara. Foi esse cara aí que foi... Marco Aurélio Strupa. Eu nunca mais esqueci o nome dele por conta do pedido que ele assinou. Ô, Marcão, você fez a diferença pra Fez nós, a hein, cara? diferença na minha Olha aí. vida, cara. E aí, foi aí que tudo começou, né? Aí eu comecei a vender brinde. E aí, tipo, foi um pedido bom, cara. Aí eu cheguei e o que acontece, cara? Eu, né, tinha tino pra aquilo. Então eu era o vendedor mais novo na gráfica e um dos melhores vendedores da gráfica na época. É? Ei, você tá falando de vender brinde, ô Cléo. Então foi o seguinte, já que nós estamos falando de brinde, você gostou dessa caneca aqui? Você gostou dessa caneca? Ô, O que linda. você achou? Pô, sensacional. Laranja pouco é bobagem, né? Laranja pouco é bobagem. Então é o seguinte, essa caneca aqui a gente só tem em mãos porque a boutique de brinde, dos brindes ou de brindes? De brindes. O que tá escrito embaixo? De brinde? De brindes. Boutique de brindes. Ah, então tá. Então assim, a boutique de brindes deu pra gente essa parceria, né? Nos ofereceu. Então essa caneca que você tá aí usando é deles. E eles trabalham justamente com brindes. Que é... Putz, qual é a importância do brinde numa venda, né? Nossa senhora, eu tava falando essa semana com uma pessoa, com um grande colega sobre vendas, né? E venda tá em constante movimento. Então, você vai experienciando, né? Maneiras de vender, muitas vezes você muda a estratégia. Sim. Eu sou muito apaixonado por estratégia de venda, então... Você já estudava estratégia de vendas com 12 anos ou não? Daí que você entrou no mercado e começou a entender? Aí que eu comecei a entender. Aí que eu comecei a entender, e até hoje eu estudo, né? Nós vamos chegar lá, você vai ver que eu sou uma pessoa que durmo muito pouco, então a minha média de sono é 4 a 5 horas por noite. E Então, eu fico estudando venda, estudando maneiras, né? Eu digo assim, o brinde é tão importante que algumas empresas vendem o brinde. Sim. E outra coisa, eu entendo que o brinde, Cléo, ele é a tua lembrança lá na empresa do teu cliente ou na casa do seu cliente. Exato. Então você foi lá e o cara tem uma caneca dessa aqui, o cara, putz, toda vez que ele olhar, aquele rapaz lá, é verdade, o cara que foi lá em casa, ou né, me ofereceu tal produto. Cara. Então, sim, ele faz toda a diferença. Então você ter uma caneta bem feita, você ter um chaveiro, você ter uma caneca, né? Você ter produtos de brinde bem feitos, eles representam a sua empresa diante do seu cliente. Então a gente agradece, Boutique de Brindes, pela força que vocês estão dando pra gente, tá bom? Brindes, toda a diferença, conversa com eles, @Boutique de Brindes lá no Instagram, conversa com eles lá, que você vai ter os melhores brindes. E aí assim, tá aqui um cara que vendia brindes, né? E o brinde é de extrema qualidade, gente. Eu já apaixonei. É bom. Então, já que você se apaixonou, esse brinde é seu, cortesia da Boutique. Tá? Nossa, obrigado, gente. Gratidão. Tamo né? junto. Já vai assistir o episódio lá com a nossa Vou caneca. assistir o episódio. É coisa Com certeza essa caneca vai fazer parte de alguns momentos de estudo. Com certeza. Né? Estarei estudando, tomando um café, um chá, desenvolvendo estratégias comerciais, não somente para a empresa que eu trabalho hoje, mas também para os treinamentos que a gente faz junto às Ciclas Associados, né? Uhum. Obrigado, gratidão. Muito bem, tamo junto. A gente que agradece você estar com a gente aqui. E a gente agradece a Vivi também. Obrigado, Vivi, pela força aí. Então, cara, Isso tudo aí. começou com 12 anos vendendo brinde, cara. E de lá pra cá, aí veio... E aí né? você vendeu de tudo um pouco também. Cara, aí começou a muvuca, né, cara? Aí de brindes eu fui pro setor metal mecânico, uma empresa daqui da cidade também. Então, tipo assim, aí foi, cara, aí foi indo, cara. Cara, Cléo, tem uma história que eu acho sensacional. Só que, só para você entender, Cléo, e você aí também, meu caro empreendedor e empreendedora, o Will é um dos professores do curso da Cicla que chama-se Venda Morfose. Né? E o Venda Morfose, a gente fez recentemente a sexta edição dele. E o Will é o cara que fala sobre as técnicas, basicamente, de vendas. O que, aliás, eu diria para você o seguinte: você tem um mínimo de vontade de vender, você tem que fazer o Venda Morfose. Começa por aí. Como estruturar, né, o teu fluxo de Totalmente. vendas, funil. Se a gente começar a falar aqui, nós vamos longe também Não, de não, Venda não Morfose. Né? Porque o negócio é Eu muito já complexo. ia perguntar como é. Eu já ia te perguntar por que você nunca fez. Mas eu não vou. Ai. Mas eu não vou. Mas o Will, Cléo, ele faz a primeira noite. Uhum.
E assim, ele tem uma história fantástica que ele conta, cara, que é muito legal. A história do tiozinho lá da portaria. Pô, cara, Cara, aquela história fantástica. Então conta cara, de pra venda. gente, Eu acho que já dá pra conta. começar com essa história. Cara, essa história aconteceu em meados de 2007. Eu trabalhava vendendo equipamentos para metal mecânica, né? Então eu vendia guilhotina e dobradeira. E são produtos extremamente caros. Tem um alto valor agregado. Sim. Então não é todo dia que você vende um equipamento desse. Então você tem uma venda muito mais trabalhada, né? Eu sempre brinco no Venda Morfose que a gente compra por necessidade e desejo. Sim. Na maioria das vezes o cliente já vem com isso intrínseco nele. Ele sabe o que ele quer, o que ele precisa. Sim. Mas em alguns momentos da venda de equipamentos, você tem que levantar isso no cliente. Exatamente. Você tem que despertar a necessidade, o desejo do cliente na compra. Vender máquina para metalúrgica é isso, para metal mecânica. E essa história que o Alexandre lembrou aí, até contei no primeiro Venda Morfose que fui. Eu acho fantástica essa história. Não, e é uma história encantadora assim que aconteceu na minha vida. Por quê? Era um momento difícil de venda, né? O mercado não estava propício para vender. E esse cliente, eu sabia que ele era um cliente em potencial e em algum momento ele iria comprar próximo por conta da produtividade dele. E a gente conversa muito, é um mercado que, por mais que você tenha empresas concorrentes, os vendedores se conversam. Sim. Então é um negócio que foi muito fantástico na minha vida. Depois eu vou ter uma outra história para contar, Alexandre, sobre isso. Por favor. Quando eu entrei no mercado odontológico, que não é dessa maneira, né? Mas era comum os vendedores saberem que o meu equipamento faz isso, não faz aquilo. O do concorrente faz aquilo, não faz isso, e a gente se respeita e briga no mercado. Então é normal nesse mercado os vendedores conversarem e um vendedor falar pro outro assim, Alexandre, vai lá no cara que o cara tá precisando de uma máquina parecida com a que você vende. Então tem Acaba essa se ajudando, né? Sim, é normal do mercado. E aí, na hora do almoço, um desses caras falou, Will, vá na tal empresa lá que eu sei que o cara tá beirando a compra de um equipamento e o teu pode ser que venda. E entre deixar, às vezes, o mercado na mercê de máquinas importadas, então a gente se unia nacionalmente entre os fabricantes e entre perder para o mercado externo, eu perco, né, a venda para uma pessoa conhecida, então, né, tá tudo certo. E aí eu tentei vender nesse cara. No primeiro momento que eu cheguei para visitar, eu cheguei na portaria com o catálogo do meu produto, né? Eu encontrei um senhor, que era o porteiro, que de cara, ele não teve conversa, não teve diálogo, não tinha como. Eu cheguei assim, ele falou, aqui nós não entregamos catálogo para ninguém. Eu, né, aquela de surpresa assim, falei, mas... agradável. Né? Eu falei, O porteiro era brabo. não, e muito, assim, incisivo na fala, né? Falei, não, eu só tô passando por aqui, eu sou representante... Não. Parecia o seu Frederiksen lá, né? Não. Pô. Falamos de escotismo, lembrei da cena, né? Pro menininho. Não e não. Não quis pegar o meu catálogo. Falei, mas caramba, cara, que porteiro chato, cara. Mas não falei nada, não tratei mal, né? Falei, eu preciso conquistar esse cara. Eu preciso porque essa empresa vai comprar. Passou uns 3, 4 dias, é uma empresa que fica num caminho ali no SIG, que sempre era passagem, né, dos clientes. Passou uns 3 dias, eu cheguei de volta, só que daí eu desci sem catálogo. Ele me olhou assim, você de novo? Eu nem precisava ir ao banheiro. Eu falei, não, eu queria ver se o senhor não emprestava o banheiro pra mim. Pode usar, é ali. Usei o banheiro, voltei ali, falei, que tal o tempo como tá, né? Graças a Deus, um solzinho, né? E aí você busca uma conversa, uma ponta solta pra você entrar num diálogo e buscar, né? E ele não dava espaço. Aí, cara, pra encurtar essa história, foram umas 4 visitas, né? Não deixando o catálogo, nem descia com o catálogo do carro, mais ali pra conversar, parava, bater papo e tal. E aí eu entrei no assunto de pescaria e ele deu o gancho, entendeu? Ele deu abertura pra falar de pescaria. Pescaria eu gosto. Eu falei, então o senhor gosta de pescaria. E aí começamos achei a ponta. Eu falei, então o senhor gosta de pescaria. Vamos conversar sobre pesca então, né? Aí passou mais umas 2 vezes, ia lá e tal. Daí tentei descer com o catálogo e falei, gosto de pescar, mas o teu catálogo eu não entrego. Aqui não adianta, porque ele não pega. Falei, pô, mas aí eu comprei uma lembrancinha, comprei um brinde pra ele, né? Eu comprei um mulinete daqueles que vem no estojinho, coisa simples, mas era alguma coisa pra presentear, né? O porteiro da fábrica. E levei pra ele, desci, ele agradeceu e tal, fizemos uma amizade e, cara, acabou que não falava mais sobre venda, eu passava pra bater papo com ele mesmo, pra esperar a abertura, né?
Aí um dia eu falei, viu, eu sei que o diretor da empresa não quer o meu catálogo, mas eu vou explicar pro senhor o que minha máquina faz. Aí eu peguei o catálogo, repassei o catálogo inteiro do meu produto, explicando pra ele o que o meu equipamento fazia. Ele, que legal essa máquina. Aqui tem máquina parecida com essa. Aí eu comigo falei, eu sei que tem. Eu quero vender algo novo, né? Até brinquei com ele. Falei, eu sei que tem umas máquinas aí, mas a produtividade da minha máquina é melhor que das que tem aí, né? Eu consigo fazer algumas peças no meu equipamento que hoje, no que vocês têm, eu acho que vocês não conseguem fazer. Enfim, passou um tempo, foram uns 4 ou 5 meses de muita visita, muito trabalho assim em cima desse cliente. E como o mercado não estava nada propício, começou a apertar a cinta, cara. Eu falei, caramba, cara, então a gente vai ter que, né? Vai ter que apelar. Vamos ter que apelar. Só que não precisou. Em uma das visitas eu desci e ele falou assim, me dá um catálogo teu que eu vou entregar. Olha aí. Eu falei, sério? Ele falou, eu vi que estão precisando comprar esse equipamento que você vende aí e me deixa um catálogo aí que eu vou entregar. Eu falei, tá bom. Mas sem pretensão nenhuma, despretensioso, eu falei, vou deixar o catálogo. Grampeei um cartão meu, falei, vou grampear um cartão para não ter perigo, né? Sim. De não ter o meu contato aí. Isso é uma outra tática também, depois dá pra gente comentar sobre o cartão de visitas. E aí deixei o meu catálogo de produtos ali e fui pra frente. Não deu meia hora, o diretor da empresa me liga. Fala, Will, você pode dar um pulinho aqui? Eu tô com o teu catálogo em mãos e tal, é um equipamento que eu tô buscando. Cara, na hora eu falei, tô voltando aí, eu tô próximo, já volto aí. Vendedor bom é vendedor rápido, né? Cara, não pode perder tempo, ainda mais numa situação dessa. Né? Foram 6 meses tentando abrir o cliente. Falei, cara, eu preciso lá apresentar meu produto e é o que tem pra hoje. Aí fui, até ele brincou, vai te atender, Falei, vai. Obrigado por entregar meu catálogo, né? E por incrível que pareça, foi uma das vendas mais rápidas da minha vida. Porque meia hora depois eu entrei, né? Uhum. Conversei, demonstrei o equipamento para o diretor da empresa. Ele olhou, tal, viu o que ele queria. Ele falou assim, Will, prazo de entrega. Falei, cara, isso aí tem no estoque esse equipamento. Esse modelo que você precisa tem no estoque. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do processo fabril, então era o momento de eu matar a venda. Normalmente eu visitava, pedia para conhecer a fábrica, né? Porque daí nessa visita que eu fazia na fábrica, eu enxergava todos os gargalos de funil de produção dele e enquadrava na conversa final sobre o que o meu produto fazia. Era a estratégia que eu tinha na época, né? Falei, vamos dar uma volta na tua fábrica. Olhei o que estava acontecendo na produção dele. Voltei, falei mais um pouquinho. Ele falou, cara, é o que eu preciso. Entrega em 15 dias? Eu falei, entrega. Ele falou, então tira o pedido e vou ficar com a máquina. Olha aí. Daí eu falei, caramba, cara, que legal, né? Não perdendo tempo na época, o bloco de pedido. Assina aqui. Bloco de pedido. Escrevendo. Conversando, né? Fiz o pedido, entreguei pra ele assinar. Ele assinou. Pagamento à vista na época, cara. Porque ele precisava mesmo colocar no ciclo produtivo dele o equipamento. Comissãozinha veio, que veio. Cara, veio na época certa, na hora que precisava mesmo, pra suprir as necessidades. E o legal é que no final da venda, quando ele assinou o pedido, ele falou assim, Will, tô comprando o teu equipamento por 2 motivos. Eu preciso muito de um equipamento de confiança. E o teu equipamento, você me mostrou que você tem isso no teu equipamento. E segundo, meu pai gosta muito de você. Olha lá, tava falando com o pai Quem do que era cara. o pai do cara? Então, era o pai dele. Já pensou se você manda o velhinho pra aquele lugar? Tinha perdido a venda. Então a venda tá onde você menos espera. A venda tá onde você nem imagina. Exatamente. Então nunca deixe de mostrar o teu produto, de explicar para qualquer pessoa que seja. Você não sabe com quem você está conversando, você não sabe quem é a pessoa à sua frente. Às vezes a venda tá ali. Você contando aí, eu lembrei e eu vou te responder a sua pergunta sobre venda. Ixi, eu perguntei tanta coisa já que eu nem sei mais. Por que eu não fiz ainda o curso de venda? Tá. Eu iniciei no mercado de trabalho também fazendo vendas. E eu comecei a fazer venda de uma empresa muito conhecida aqui para mercado. E ela é top. Então, assim, tem a dificuldade de vender o produto que tem uma marca que é, vamos dizer, desconhecida, está entrando no mercado, e aí fazer a venda do produto top também se tem uma dificuldade muito grande. E tinha um dos mercados... Do produto top? Você falou difícil? Por quê? Balduco. Posso falar o nome Pode aqui? falar. Então, Balduco, hashtag patrocina nós.
Eu representava a Balduco, a Ginomoto, que entra Sazon. Então, assim, produto top dentro Marcas do mercado. reconhecidas, né? Reconhecidas. E aí tinha um mercado X numa região e ele era o maior do supermercado. E quando eu cheguei, a gôndola estava vazia. Não tinha o meu produto. Porque o concorrente veio e essa prática é encheu. normal. Muita, Tira né? o enxoval do concorrente e coloca o teu. Mas como teve aquela transição de fornecedor e, né, de representante que ia entrar, então meu produto acabou ali. E ele veio e entrou. E o dono do mercado, ele não queria atender. Porque daí tem aquela coisa que todos são homens. Mulheres representantes, o que você entende? E eu tive dificuldade para entrar ali. Então eu entrava, tinha aquela fila de representante, ele atendia, quando chegava em mim, ele não tinha mais tempo. Eu acho que de todos os assédios, o moral é o pior, né? Cara, Né? essa é é velado, a pior. Né? Nossa! É velado, né? É velado. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer para esse cara me atender? E aí eu fui lá, conversava com a tia que limpava o mercado, o repositor. E aí eu comecei a entender e comecei a levantar a ficha desse cliente dentro da empresa, o quanto ele comprava e o quanto ele vendia. E aí um dia ele chegou para atender os representantes comerciais. Eu furei a fila, fui lá e entreguei uma lista para ele. Falei assim, quando você comprava o nosso produto, você tinha um faturamento assim, assim, assim. Quando você puder me atender, me avisa. E fui embora. Quando eu cheguei no meu carro, ele me ligou. Uau. Por quê? Porque eu sabia do que eu estava falando, mas antes de saber o que eu estava falando, eu fui ver com os funcionários como que era aquilo antes, se tinha uma Fez boa o dever de venda. casa, né, Cleia? Sim. Aí fui no registro dele para saber o quanto que ele vendia, mas ele estava sendo ali receoso porque era uma mulher representante. Sim. Será que ela tem conhecimento? O que ela sabe de vendas? Então, Sabe mais do mercado dele do que ele, né? Exato. E aí, a partir desse dia, esse cara, eu não precisava esperar ele para me atender. Eu chegava, ele me olhava assim, ele dizia assim, o mesmo de sempre. Mas eu preciso vender X coisa. Coloca lá. Eu preciso disso? Precisa, vai fazer, coloca. Olha isso. Bacana, Então, assim, né? foi uma coisa O cara chegar ao ponto de confiar, né, Cleia? Foi. Porque eu não colocava produto para vencer na gôndola dele, porque tem muito vendedor que você vende aí caixas e caixas de produto e aquilo vence, né? Porque isso no mercado é comum os vendedores fazer isso, né? Então eu tinha esse cuidado com o cliente. Então ele tinha aquela loja, eu atendia Lapa, Contenda, e ele tinha uma em cada região. Olha isso. Então eu fazia a venda Araucária, Contenda e Lapa, eu não precisava nem ir mais até a loja. Eu já fiz venda parecida com isso nessa época também. Eu vendi um equipamento porque eu não quis vender o equipamento. Olha só. Acredita nisso? Como que foi isso? É? Como assim? O que acontece? Um dos clientes... Desejo, né? Você gerou desejo, Não foi nem isso. Um dos clientes me chamou e ele falou assim, Will, nós estamos desenvolvendo um produto inovador, né, aqui na empresa e tal, e é isso que eu preciso. Aí eu olhei o que ele queria fazer com o equipamento, falei, cara, legal o que você precisa de peça para tirar do equipamento, mas a minha máquina não faz. Falei, ó, no mercado nacional, eu desconheço o equipamento que faça o que você quer na qualidade que você quer. Você vai precisar de um equipamento alemão, eu expliquei, né? Falei, ó, é esse equipamento, essa máquina é um equipamento top aí, cara. Agradeço a oportunidade, mas eu não tenho equipamento para você. Ele falou, cara, está errado, o teu concorrente veio aqui e falou que faz. Falei, cara, só se ele mudou a tecnologia dele, porque até onde eu conheço, não faz. Passou uns 4 meses, ele me liga. Ô, Wilson, corre aqui, cara. O que foi? Cheguei lá, tava a máquina do concorrente enlonada, cara. Ele falou, Will, o que eu faço, cara? A máquina não faz. Eu falei que não faz, cara. Ele falou, tá, eu preciso resolver, cara. O que eu faço? Eu falei, cara, do jeito que você quer fazer, você não faz. Mas, se você quer fazer mesmo o teu produto, você precisa de 10 máquinas minhas, porque você não vai conseguir programar isso na máquina, então você vai ter que fazer uma linha de produção com 10 equipamentos, cada um ajustado a uma precisão, aí você consegue. Ele falou, você tá falando sério? Você dá conta do que você tá falando? Eu falei, sim. Ele falou, então, assim, ó, é uma empresa muito grande. Ele falou, traz 10 máquinas tuas. Se não fizer, você tá ferrado. Eu falei, não. Devolve tudo. Eu vendi 10 máquinas menores pra ele, que dava o valor quase que da máquina que ele ia de uma grande, e resolveu, cara. E aí,
eu peguei tamanha confiança dentro da empresa que quando eles iam desenvolver um produto novo, eles primeiro me chamavam e falavam assim, pode fazer isso ou não? A máquina faz? A máquina faz, então eu sentava às vezes com a engenharia, né? Ó, isso aqui não tem ferramental na máquina. Se você quiser fazer com o que você tem que mudar um detalhe, aumentar uma aba de dobra, alguma coisa assim. Então tinha uma conversa técnica com a engenharia. É a responsabilidade do vendedor, né? Você vender um produto Sim. e falar de fato o que aquele produto faz, né? O vendedor ele é um mediador, ele tem que Exato. representar a empresa que ele tá, mas ele também tem que suprir as necessidades do cliente. Exato. Então estudar o cliente faz muito parte do processo de vendas, né? Sim. É porque se o cara entregar, né, o cara prometer uma coisa e entregar outra... Conhecer vai o produto queimar, do teu né? cliente, Você faz conhecer o que uma ele boa faz. venda. Nunca mais aquele Nunca cara mais que te olhar na faz, cara. cara. Não, e esse cara te queima. Sim. Porque eles se falam, né? Os empresários se Exato. falam. Ah, tal coisa. Não, cara, não compra que o cara lá, isso, aquilo e tal. Então é bem complexo isso, né? Você não é um Então- vendedor de máquina, você é um vendedor de lucro, né? Exatamente. Exatamente. Muito. E a gente como representante comercial, você vê essa fala. Sim. Você quer vender só por vender ou porque... Eu tinha situações que eu falava assim, não, eu preciso bater minha meta. O cara, então vai aí. Eu vou bater sua meta. Eu- Então ainda você hoje, trazer essa sabe? transparência para o seu bater cliente. Mas meta a é o palavra é detalhe, essa, né? transparência. Sim. Né? E o que eu percebo que lá a gente vê no Vendamorfose, por exemplo, né? Eu coloco um funil de vendas lá e falo, ó, você precisa disso, precisa fazer o teu funil de vendas, precisa criar um pipeline de vendas. Cara, o vendedor hoje de rua que não faz isso, que não sabe onde ele tá indo, tá fadado a fracassar. Não tem como. E às vezes você vê ainda, entendeu? E assim, às vezes não entra na minha cabeça, em pleno século, né? 21, com toda a informação que a gente tem hoje. Sim. Cara, aplicativo, cara, que te dá rota, Demais. roteiro. Nossa. Sim, o quanto De graça isso, gente. De graça. Gente, roteiro na minha época não existia. Você tinha que Não. colocar lá e ver no mapa. Eu andava com o guia 4 rodas, alfinete, chegava no hotel, pegava a lista telefônica, páginas amarelas, via quem era, ticava no mapa e depois ia fazendo o roteiro. Não, hoje em dia, na verdade, a gente. Até endereço conhecido você vai com GPS, porque é a melhor rota, né? O momento do trânsito e tudo mais. Mas vamos assim, ainda não saindo totalmente disso, mas por que a gente estava falando negócio de empreendedorismo? Daí pra gente poder também encaixar a conversa. O Will é um cara que, embora. Hoje você não tem mais empresa ou você ainda tem o CNPJ? Não, eu tenho CNPJ, eu sou um prestador de serviço. Você é um prestador de serviço para a Sim, empresa. que você tá. a empresa, ela assim, eu sou CLT e prestador de serviço, entendeu? Na mesma, As duas coisas as ali. duas ao mesmo tempo. Porque você tinha uma empresa antes, empresa mesmo e tal. Já diferente o esquema. tive empresa, já trabalhei com manutenção, já fali. Fiz Porque muita assim, coisa, a diferença é justamente essa. Você não necessariamente precisa ter um CNPJ para ser um empreendedor. Não. É muito legal isso. Vira e mexe, você encontra formas de fazer dentro da empresa que você trabalha. Sim. Então, assim, você empreende para dentro. É o que chama intraempreendedorismo, né? Você trabalha nem uma empresa que não é sua, mas você trabalha como se fosse o dono, como se fosse um empreendedor Sim, de fato. sim. Então, eu acho muito legal essa ligação. E justamente quando a gente fala de venda, a gente está falando aquela história de mas então se nada der certo, eu vou vender. Não, Cara, Vou trabalhar como muitas vendedor. vezes, né? Se nada der muito, certo na vida, você é vendedor. Cara, você tá no lugar errado, na hora errada, porque assim, se tudo der certo, você precisa vender. Porque se fosse fácil assim, né? É só vender, pega aqui e vai vender. Cara, o vendedor, a impressão que eu tenho, eu cheguei a trabalhar com vendas também, não muito tempo da minha vida, mas eu trabalhei um pouquinho. E o que eu percebia é que, cara, você tem que acordar motivado todo dia. Tem. Você tem que Se automotivar, colocar sorriso na cara. E, cara, vai levar muito mais não do que sim. Sim. Você acaba tendo que, muitas vezes, ter um papel artístico mesmo, entendeu? Exato. Um personagem. É um personagem, cara. E assim, eu agradeço a Deus por isso, sabe? Por me proporcionar a ser o protagonista do personagem da minha vida, entendeu? É um negócio que eu sou legal muito isso. grato, cara, pra Deus. Falar assim, pô, cara, você permitiu eu ser o Will, cara. Não, e você sabe que Entendeu? é legal, porque, como eu falei, o Will é um cara que trabalha com vendas e fala de vendas. No Vendamorfose, ele dá aulas disso. Só que o Will também tem muitos conhecimentos relacionados a desenvolvimento pessoal. E um deles que eu acho muito legal é o Enneagrama, Will. Você, inclusive, é instrutor de Enneagrama, né? Sim. Você tem alguns projetos focados nisso. Fala um pouquinho de Enneagrama pra gente. Como é que dá pra aplicar isso na empresa? Cara, pensa o seguinte, o Enneagrama, ele fala, né? Ele começou lá, né, com os padres do deserto, e aí veio vindo toda essa programação da simbologia, do símbolo Enneagrama, né? E ele fala assim, foi feito um mapeamento, né? Das personalidades e dividido em 9 personalidades principais e depois seus subtipos. Uhum. Né? E cada tipo
diz respeito a uma personalidade. Então eu tenho o tipo 1 lá, tá? Do Eneagrama, que é o quê? É o perfeccionista, né? Eu tenho o tipo 3, que é o bem-sucedido. Aí eu tenho... Então tudo isso dividido entre os perfis teóricos, ativos, né? E os emocionais. Então, dentre essas personas do Eneagrama, você se auto-identifica, né? E busca... Né? É difícil identificar os outros, né? Mas assim, você acaba que... esse cara age dessa maneira. Como ele age nesse sentido, provavelmente ele pode ser uma personalidade com esse tipo. Então esse tipo gosta disso. Uma pessoa, por exemplo, como ele age no estresse. Exatamente. Ou como ele age no normal. Em situação de estresse ele vai agir de uma maneira, em situações normais ele vai agir de outra. Exatamente. Né? E isso ajuda na gestão, por exemplo? Exatamente. Eu vou dar um exemplo do meu filho, né? Eu falo, meu filho não se auto-identificou, ele não é enneagramado ainda, né? Mas provavelmente ele é um tipo 5. Ele é muito teórico. Por conta até do que ele faz e tudo mais, né? Então ele é muito teórico. Então vender para ele é saber a enciclopédia do teu produto. Sim. Porque se você não convencer ele na teoria, ele não vai comprar. E que não tá errado, né? Sim. De certa forma, não. Só que nem todo mundo tem esse perfil. Exatamente. Tem gente que é mais emocional. Então, Ai, que lindo, eu quero. Exatamente. Né? E não é... Aliás, inclusive é legal que no próprio Vendamorfose, Cléo, a gente tem lá O DISC, né? O DISC, que ele fala mais de perfil comportamental de uma maneira um pouco mais generalizada, eu diria. Sim, né? mas a gente tem Mas a é super Raquelzinha claro. que fala sobre isso lá, que E a é Raquel é fera sensacional. nisso. Meu Deus. A Raquel é muito fera nisso. Aliás, Raquel, Fabrício, Né? mandar um abraço pra eles aí que são... São. Nossa, cara. São Aliás, pessoas... o time do Vendamorfose é uma coisa, né? Não. Olha, modéstia A muito à equipe parte, total, eu escolhi assim, uma galera boa. Modéstia à parte, você acertou na sua escolha. Acertou. Acertei no time, Olha aí. né? Não, Agora, são pessoas sensacionais. o que acaba acontecendo é isso mesmo, né? Porque quando você entende o perfil comportamental das pessoas, você consegue saber como se conectar com elas. É. E venda é pura conexão. Né? Muita. Se você não se conecta com a pessoa com quem você vai vender, Você pega um Não perfil vende. 8, né? Que eu sempre brinco lá no Vendamorfose, né? Que ele brinca que o feito é melhor que o perfeito. Então, perfil 8, tem, entrega, tem, quanto, tanto, tá dentro? Pá, fechou. sim. É a venda. Ótimo. Ótimo, né? Aí você pega um tipo 4, que é mais emocionalzão, assim, que você tem todo Eu um conheço. traquejo. Eu conheço pra um tipo levar- 4. É, né? Pra você vender. Tem que explicar que será importante pra vida dele, que vai aumentar a segurança dos filhos, né? Que ele vai ser uma pessoa única se ele tiver. Ah, Exatamente. Eu conheço esse tipo. Você conhece? Melhor não falar nada. Eu vou ter que estragar a conversa de vocês. Ah, Cléo. É. Tá muito boa, mas o horário não Tá parou. acabando já? O relógio não Poxa, parou. Voou o tempo aqui. Gente, boa, né? Boa. Conversa boa, né? Conversa boa vai, que a gente nem Vixe, mas percebe. pior que tinha tanta coisa que eu queria falar com ele ainda, cara. Ixi. Eu também fiz um monte de anotação. Ó, se vocês aqui, gostaram aí, ó. fala embaixo aí, digita aí nos comentários que você quer uma segunda parte com o Will, a gente faz. Uma segunda parte eu acho que é Né? merecido. Vai que a gente faz uma segunda parte, Mas dá pra falar sobre muita coisa, cara. Dá pra falar sobre implante dentário, que é o meu mercado hoje. Olha aí. Mercado fazer odontológico. merchan lá, hein? Tem que Fazer fazer um merchan. merchanzinho lá, senão a É, rapaziada se estressa com ele lá. É. Não, quanto a isso é tranquilo, mas são mercados distintos e né, não só de Diferente. produto quanto de serviço. Já vendi Exato. serviço, então dá pra falar E é sobre- muito louco você vender uma coisa. Cara, um implante dentário. É. Né? E assim, não é que ele vende o implante, Cléo, você quer um implante, eu vou vender pra você. Não é isso, né? É, não, é bom deixar bem claro que eles se vendem para os profissionais Isso. dentistas, Você vê, né? vamos ali em casa que nós colocamos. Não. Mas é também uma profissão que não é focada em venda, né? Exatamente. Muitas vezes você tem que ensinar o dentista a vender pra você. É. Porque daí como é que vai funcionar o escritório dele? Cara, o dentista é um negócio louco, cara. Pensa, o cara trabalha isolado lá entre 4 paredes, né? Hermeticamente fechado, branco, tudo branco, né? Exato. E assim, não foi formado pra vender nada, né? Cara, é muito estudo, né? Pensa que na faculdade ele não tem nem tempo de estudar sobre isso. Estudar sobre biologia humana, saber o que é um osso trabecular, o que é um osso cortical. E aí vai embora, né? Tudo isso. Então, tipo, vascularização. Então tem muito assunto. É, muita coisa. Ô, Cléo, você tá querendo ir embora já? Sério? É, né? Fazer o quê? Senão eles vão fechar nós aqui. Vou fechar a gente no estúdio aqui? Se bem Ô, que a Will. gente não liga, né? Não, a gente, fia, aqui nós somos desse jeito. Então vamos fazer o seguinte, Cléo, eu queria fazer 3 perguntas por Will, você deixa? Vai lá. Will, você sabe que a gente vive, essa é da É primeira daquela temporada. boa. Ai, da primeira temporada. vai que é boa. Você sabe que a gente, as empresas têm sua declaração de missão, visão e valores, né? Mas nós, de certa forma, não deixamos de ser uma eu presa, de alguma maneira, de alguma forma.
E essa declaração de missão, visão e valores, eu queria saber a do Wildner Lara, tá? Qual é a sua missão de vida, Will? Minha missão de vida, cara, eu acho que é ser um grande agregador para todo mundo, entendeu? É compartilhar conhecimento, é poder proporcionar aos amigos, aos familiares, a todo mundo que convive comigo, muito sorriso, muita história boa para contar, você proporcionar conhecimento aos outros, você poder... eu digo assim que depois do Covid... tá muito claro para mim. Essa história eu queria falar também. Também tinha anotado aqui. Depois do Covid aí, ficou muito claro para mim que no papel Will, né, que eu falei que eu agradeci a Deus por poder proporcionar viver esse protagonismo, né, do Will, mas assim, você poder ser coadjuvante dos outros é muito legal também, entendeu? É deixar os outros brilhar. Eu acho que a função de um gestor, muitas vezes, é deixar a sua equipe brilhar. Sabe aquele negócio do time de futebol, você ser técnico, falava assim, quem ganhou o título foi eles? Então, assim, Nossa, isso é muito bom. Isso também tem o seu peso, o seu valor, sabe? Se permitir se apagar um pouco na história e ser o coadjuvante da sua própria história. Deixar o teu filho, a tua esposa brilhar, tua família, teus amigos, proporcionar esse ganho a eles. Isso que é a missão, sabe? Saber que nem tudo é sobre nós, né? Não, cara. E isso tem uma carência no mercado, né? Mas muito. Porque todo mundo quer virar estrela. O ego, né? Muito. Acima de tudo, então... A soberba por conta de ego, de tá, né? Eu acho que é por isso que a equipe do Vendamorfose dá certo, cara. Todo mundo é fértil, todo mundo se permite ali. Se ajuda. Nossa, cara, e assim, uma equipe que fechou, time, né? É um time. É um time. Né? E equipe é uma coisa, time é outra, cara. Time é outra. Nós somos um time, cara. Nós somos um time. Nós dois é fera, cara. Que mãozinha gelada. E aí, Will? Aí você falou missão, né? Visão. Visão? O que você vê pro futuro, Will? Cara, o que eu vejo, o futuro eu quero tranquilidade, paz, serenidade. Apesar de eu ser ligado 220, eu busco isso também, cara. Você quer uma conta cheia de dinheiro pra você não precisar trabalhar cara, mais, né, Will? Cara, isso é relativo, cara. Eu quero a família feliz, eu quero curtir meus netos, ver meus filhos se formar, casar. Então, né, colher os frutos de um longo trabalho e tudo mais, né? Legal. E seus valores, Will? Cara, meus valores me sustentam. Eu sou quem eu sou por conta dos meus valores éticos, cristãos. Então, eu não posso ser eu se eu não tiver valores, né? Se eu não vislumbrar esses valores, se eu não colocar pra fora, exteriorizar. Então, os valores é o que sustenta a gente. Brilhando, Cléo, tá vendo? Bonito, né? Will, você é o meu pilar, é o que sustenta, né? Você, na verdade, passou perto ali de... Fui quase, cara. Eu acho que assim, Tive uma conversa muito história, profunda com Deus numa noite, que é um assunto que a gente pode conversar. E é que pena que o tempo não tá deixando, né? Mas teve um momento de entrega, entendeu? De realmente chegar pra Deus e falar assim, bichão, se você acha que eu já cumpri tudo que você queria aqui, me leva, mas se você quiser deixar mais uns 40, 50 anos aí, eu tenho muita coisa que eu quero fazer ainda, né? Você foi um dos caras que pegou Covid ali, ficou Cara, no hospital, né? Na época que ainda não tinha vacina, então foi bem complicado, assim. Mas, graças a Deus, estamos aí firmes e fortes, né? Eu acho que... Passei por um momento de crise de ansiedade depois também, então, né? Sim. Descobri que não, né? Descobri que eu era ansioso. Você acha? Será que Você ele é ansioso? acha? Não. Pô, Will, que legal, cara. Eu acho que assim, pior que a gente tinha muita coisa que a gente poderia ter explorado nessa conversa, de fato. Mas é que o tempo passou rápido. Muito, E conversa a gente boa. foi entrando em coisa legal ali, foi indo. Historinha daqui. De Mas venda, que fica aí a próxima história pro Will pós-Covid. Não, tô à disposição. Quando vocês quiserem, gente, é só chamar. Não, por favor. Aliás, daqui a gente podia já ir pra algum lugar e continuar a conversa, mas aí vocês não vão estar lá juntos, gente. Desculpa. Mas assim, o que a gente pode fazer é o seguinte, claro, a gente pode fazer uns conteúdos exclusivos só pro canal do Pode Empreender lá no Instagram. Tá? Aparece aí de vez em quando o editor, quando ele não tá dormindo ali atrás do computador, ele coloca, né, o arroba ali, Pode Empreender a Cicla, tá bom? Segue a gente lá no Instagram. E, Cléo, você sabe que os áudios dos nossos podcasts agora estão indo para as plataformas. Então, que legal. Você gosta do Spotify, não quer ficar olhando a nossa cara feia? Nossa cara não, a minha cara feia, porque a Cléo não é feia, tá? A Cléo é uma pessoa sorridente e muito mais bonita do que eu. Mas se você quiser só nos ouvir, você pode também, lá no Spotify. Coloca lá no fone de ouvido, vai pra academia, né? Tomando banho, talvez? Ah, não, né? Não? Pula essa. Tá. Estudando. Tomando banho, não. Jantando. Jantando, entendeu? É isso aí. Leva a gente pra sua cama na hora que você vai dormir ali, cara. Você vai dormir escutando a minha voz. É show de bola, tô falando. Esse foi mais um Pode Empreender, segunda temporada. Aguardamos vocês. Chega. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Ai, meu pai do céu. Que Boa, coisa. né?
É muita coisa.